Nesse vídeo eu vou te contar algumas verdades sobre os benditos filtros solares, aqueles cremes que você aplica para evitar que o sol cause problemas na sua pele. Eu espero que as informações que eu vou te passar a seguir sejam úteis para você. E se você quiser me ajudar na divulgação de informações sobre saúde e comportamento humano com boa fundamentação científica, comente, salve e compartilhe esse vídeo. Antes de tirar suas dúvidas sobre os filtros solares, eu preciso que você entenda alguns conceitos. Apesar da luz do sol oferecer vários benefícios, as radiações que nós recebemos da nossa estrela mais próxima podem resultar em alguns problemas para você. Sua pele possui mecanismos de reparo para lidar com os danos causados pelo sol, mas mesmo assim a radiação solar pode causar um acúmulo de danos que superam essa capacidade de reparo, resultando em rugas, manchas e fotoenvelhecimento precoce, entre outros problemas. Tudo bem, você precisa tomar sol para produzir vitamina D e tomar sol produz vários outros benefícios para a sua saúde e seu bem-estar, mas como qualquer coisa na vida, é preciso encontrar um caminho do meio no meio disso. Pouco sol pode ser tão danoso para a sua saúde quanto muito sol. Basicamente, o sol emite 3 grupos principais de radiação ultravioleta: UVA, UVB e UVC. A UVC não atravessa a camada de ozônio, então você não precisa se preocupar com ela. Mas as radiações UVA e UVB atravessam. A radiação UVA ela é intensa o dia inteiro, entre 8 da manhã e 5 da tarde. A radiação UVB é mais intensa entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. E essa radiação é aquele tipo de radiação que vai causar vermelhidão na pele. Apesar da radiação UVB ser 1000 vezes mais forte e potencialmente mais tóxica que a UVA, é a UVA que provoca mais danos no DNA da sua pele e mais fotoenvelhecimento. Para evitar os problemas causados pelo excesso de UVB e UVA, há quase 100 anos foram desenvolvidas substâncias para proteger a sua pele, os tais filtros solares. Desde a década de 1970, os filtros solares são classificados segundo o fator de proteção solar que eles oferecem, ou FPS. O FPS indica a quantidade de radiação ultravioleta que um filtro é capaz de absorver ou refletir. Quando você lê lá no frasquinho do filtro, FPS, fator de proteção 50, isso significa que sem aquele protetor, sua pele receberia 50 vezes mais radiação ultravioleta. Quanto maior o FPS, maior a sua proteção e também mais longa tem de ser a proteção oferecida. Além da classificação por FPS, os filtros solares também podem ser divididos em filtros minerais e filtros orgânicos. Os filtros minerais, eles costumam utilizar óxido de zinco ou dióxido de titânio na fórmula. Eles protegem a pele criando uma barreira física que bloqueia a radiação ultravioleta. Esses filtros minerais, eles não costumam ser absorvidos pela pele e não costumam chegar na circulação sanguínea. Os filtros orgânicos, eles são feitos para ser absorvidos pela pele, é assim que eles agem. Esses filtros acabaram se tornando mais populares porque a sensação deles na pele é melhor quando comparada aos filtros minerais. Na maioria dos casos, os filtros orgânicos são compostos por 2 a 6 ingredientes ativos, como oxibenzona, avobenzona, octissalato, octocrileno, homossalato e outros. Agora que você entendeu o básico sobre radiação ultravioleta, fator de proteção e a diferença entre filtros minerais e orgânicos, agora a gente pode começar a responder algumas perguntas. A primeira delas certamente é: os filtros solares são seguros? Porque a gente tem que sempre preocupar com segurança primeiro, eficácia depois. Vira e mexe, você ouve alguém na internet avisando que filtros solares não são seguros, porque eles podem causar várias doenças e até mesmo câncer. Para início de conversa, saiba que em 2019, um estudo avaliando mais de 1.500 australianos que utilizavam protetor solar diariamente e que foram acompanhados por mais de 4 anos, não observou aumento da mortalidade por qualquer causa associado ao uso de filtros. Mesmo assim, alguns estudos mostraram que os filtros solares orgânicos
que são absorvidos pela pele e que alcançam a circulação sanguínea, eles podem se depositar em vários tecidos e podem terminar afetando o funcionamento do sistema endócrino, do sistema imunológico e a saúde dos neurônios. A oxibenzona, por exemplo, ela atravessa a barreira placentária e ela pode acabar resultando em bebês de baixo peso ao nascimento quando essa substância é utilizada por mulheres gestantes. Mas o octocrileno, que também é um filtro solar orgânico, ele se concentra principalmente na camada córnea mais superficial da pele, termina não sendo tão absorvido assim, não é considerado teratogênico e não afeta o sistema endócrino. Então, em termos de segurança, bom, os filtros minerais de óxido de zinco e de óxido de titânio podem ser considerados seguros. E entre os filtros orgânicos, aqueles que são compostos por octocrileno também podem ser considerados relativamente seguros. Uma vez resolvido o assunto da segurança, vamos passar para a eficácia. A maioria das pessoas que usa filtros solares faz isso para evitar o envelhecimento da pele ou para evitar o desenvolvimento de câncer na pele. Mas será que esses filtros funcionam para isso? Vamos começar respondendo a seguinte pergunta: será que protetores solares, filtros solares, ajudam a evitar câncer na pele? Quando a gente fala de câncer na pele, é preciso distinguir os 3 principais tipos de câncer que alguém pode ter: o carcinoma espinocelular, o carcinoma basocelular e o melanoma. Esses são os 3 principais cânceres que podem acontecer na pele e eles têm comportamentos um pouquinho diferentes. O carcinoma espinocelular, que também é conhecido como carcinoma de células escamosas, ele tem origem na camada mais superficial da epiderme e, em geral, ele atinge áreas do corpo que são expostas ao sol, como rosto, orelhas, pescoço, lábios e o dorso das mãos. Esse carcinoma espinocelular, ele pode ser agressivo e pode se espalhar pelo corpo dando metástases. O carcinoma basocelular, ele ocorre mais ou menos nos mesmos locais que o carcinoma espinocelular, mas o carcinoma basocelular tende a evoluir mais devagar e raramente dá metástases. Mesmo assim, o carcinoma basocelular pode destruir ossos e cartilagens. Finalmente, o melanoma, que é o pior tipo de todos os tumores malignos da pele. Apesar do melanoma representar apenas 3% de todos os tumores de pele, ele mata mais que todos os outros tipos de tumores de pele somados. Será que o uso de filtros solares poderia diminuir o risco de você ter um câncer desses na pele? Então, isso vai depender do tipo de câncer que você pensa em evitar. Os estudos publicados até aqui mostram que filtros solares com FPS acima de 50 parecem reduzir o risco para carcinoma espinocelular, mas eles não reduzem o risco para carcinoma basocelular. E eles não adiantam coisa alguma para evitar melanoma. É importante lembrar que o risco para câncer de pele depende de fatores geofísicos, como a intensidade do sol, e de fatores pessoais, como o tipo de pele, o tempo de exposição, a presença ou não de deficiência de vitamina D, os antecedentes genéticos familiares, etc. Uma vez que o FPS que consta na embalagem lá do filtro solar, em geral diz respeito à proteção contra a radiação UVB, muitos filtros solares terminam não oferecendo proteção contra a radiação UVA, e a radiação UVA é bem mais danosa que a radiação UVB. Então, se você está utilizando um filtro para evitar câncer de pele, e se o filtro não oferece proteção contra a UVA, ele não vai adiantar muito para isso. Com relação ao melanoma, eu preciso que você entenda o seguinte: a radiação ultravioleta de fato danifica o DNA nos melanócitos, mas a afirmação de que essa radiação seja a principal causa de melanoma não passa de uma teoria, por mais que alguns dermatologistas afirmem o contrário. Não existem evidências sólidas mostrando que a radiação ultravioleta seja a causa direta do melanoma. Por exemplo, segundo a OMS, a incidência de melanoma na Europa é 4 vezes maior que a incidência de melanoma observada em qualquer outra região do mundo. E a Europa não é nem de longe o continente com a maior incidência de radiação ultravioleta do planeta.
Ter uma pele mais clara, olhos mais claros e cabelos naturalmente loiros são fatores de risco mais importantes para ter melanoma do que o tipo ou a intensidade de radiação ultravioleta que a pessoa se expõe. Curiosamente, o que os estudos mais atuais mostram é que em pessoas de pele mais clara existe uma relação inversa entre a exposição à radiação ultravioleta e o risco de melanoma. Em pessoas de pele mais clara, quanto menor a exposição à radiação ultravioleta, maior parece ser o risco de melanoma. Uma prova disso é que entre 1960 e 2000, os europeus evitaram mais o sol e evitaram mais a exposição à radiação ultravioleta, mas a incidência de melanoma aumentou significativamente. O que eu quero que fique bem guardado na sua cabeça é que tomar sol não aumenta seu risco de melanoma e usar filtros solares não vai evitar que você tenha esse tipo de câncer. Agora, a verdade mesmo é que a maioria das pessoas utiliza filtros solares por causa de um negócio chamado fotoenvelhecimento. Todo mundo quer parecer mais novo pelo maior tempo possível. Não adianta fingir que você não é assim porque você é. E nada melhor para ter uma aparência nova do que ter uma pele com bom aspecto embrulhando o seu corpo. Pelo menos 80% do envelhecimento precoce da sua pele são causados pela exposição à radiação UVA, UVB, pela radiação infravermelha e pela luz visível do sol. A UVB é quase toda absorvida na epiderme, mas a UVA ela possui um comprimento de onda maior e ela consegue penetrar até a derme. Por isso, se você quer evitar fotoenvelhecimento, bom, você vai ter que bloquear a UVA. A pegadinha aqui é que pouquíssimos filtros solares oferecem proteção contra a UVA e praticamente nenhum filtro solar vai proteger você contra a luz visível do sol ou contra a radiação infravermelha. Depois disso tudo que eu te disse, as 6 recomendações científicas que você pode anotar aí sobre os filtros solares são as seguintes. Número 1. Prefira filtros solares que apresentam uma combinação exclusiva de filtros minerais à base de óxido de zinco ou dióxido de titânio não nanoparticulados. Esses filtros não penetram a pele e não chegam na corrente sanguínea. Eles são bem seguros. Número 2. Se por algum motivo você não quiser usar um filtro mineral e preferir utilizar um filtro solar orgânico, então utilize um com FPS igual ou acima de 30, independente da cor da sua pele. Um fator de proteção abaixo de 30 não vai adiantar muito para você. E prefira filtros com octocrileno, porque eles são considerados um pouco mais seguros. Número 3. Nenhum filtro solar orgânico oferece proteção contra a luz visível do sol. E apenas o meradimato e a avobenzona oferecem alguma proteção parcial contra a UVA. Então, se você quiser utilizar um filtro solar para evitar fotoenvelhecimento, procure algum filtro que contenha uma dessas duas substâncias. Número 4. Pessoas de pele clara que desejam evitar melanoma, elas deveriam apostar mais em suplementos de vitamina D3 do que ficar utilizando protetores ou filtros solares para esse fim. Pessoalmente, eu recomendo que você mantenha seus níveis de vitamina D entre 70 e 100 nanogramas por ml. Número 5. Bebês com menos de 6 meses possuem uma pele muito fina e eles não devem receber filtros solares devido ao risco de absorção de alguns ingredientes. Não existem estudos específicos sobre esses riscos, mas a conduta geral é não aplicar filtro solar em criança com menos de 6 meses. Se for preciso, utilize uma proteção física como uma manta fina ou um guarda-sol ou o próprio quebra-sol do carrinho de bebê. Finalmente, fique sabendo que em 2019, o ácido paraminobenzoico e o salicilato de trolamina, 2 substâncias que eram empregadas para a proteção da pele contra o sol, foram banidos dos Estados Unidos pelo FDA devido a reações alérgicas graves e outros riscos de toxicidade. Mas o ácido paraminobenzoico, também conhecido como PABA, ele continua sendo vendido no Brasil como um suplemento para a proteção da pele contra queimaduras solares. O salicilato de trolamina também continua sendo vendido no Brasil como um creme para aliviar a dor de queimaduras solares. Sinceramente, eu recomendo que você fique atento a isso e evite usar essas substâncias.
Um grande abraço, gente boa!